escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, meus alunos da Escola Dominical. Estou aqui falando para vocês agora na classe. De vez em quando eu vou rodiziando, né? Vou falando para algumas classes e hoje estou falando para vocês. Essa classe com grandes professores, né? E nós estamos estudando essa revista, A Nossa Fé. E a série que estamos estudando é Batalha Espiritual Continua, tá bom? Esse é o nosso assunto de hoje que vamos estudar. E a lição que vamos estudar dentro desse tema é a lição de número 9, sobre o erro religioso quanto à batalha espiritual. O nosso texto básico está em João, primeira de João, não é a primeira a João, porque João não está escrevendo para ele, é a primeira de, né, a primeira carta de João, capítulo 4, versículos de 1 a 6. Estou brincando assim, porque há muitos pregadores, até pastores, né? Primeira a João, como é que o João vai escrever para ele, né? Primeira a Pedro, não tem jeito, né? Agora, primeiro aos Coríntios, sim, porque Paulo está escrevendo para os Coríntios, né? É uma brincadeira só, mas só para a gente ficar esperto e aprendendo também a falar coisas corretas com respeito à Bíblia. O texto nosso áureo, né? Antigamente falava texto áureo, né? O texto central nosso está aqui na primeira de João 4, 1 a 6. Olha o que diz esse texto curioso, no mínimo. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que manifesta e confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus, que não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo. Por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve, e aquele que não é de Deus ou da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro ou do engano. Vamos orar. Pai, obrigado por esta hora, por esta aula, pelo tempo oportuno que Tu nos dás de aprendermos mais um pouco da Escritura Sagrada. Obrigado a Deus por cada um aluno que nos acompanha, que haja crescimento, que este conhecimento não fique apenas na mente, mas ele desça para o coração e faça parte da experiência cristã de cada dia, para cada aluno. Agradecemos-te muito, Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá em abrir a Escritura e em falar dela para os alunos nesta manhã ou neste dia. Abençoa a mim, o professor, e a cada um aluno. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente. Então, a lição 9 desta batalha espiritual fala exatamente sobre isso, né? O erro religioso. Como a religião pode se camuflar e se misturar, né, com coisas até do mal, do diabo. Quando você ouve, por exemplo, mas aquele pastor ou aquela religião fala muito da Bíblia, eu posso fazer uma pergunta. Será que ela é bíblica? Porque ela fala muito da Bíblia? Posso te dar um exemplo? Veja bem, a religião Testemunha de Jeová é a religião que mais fala sobre a Bíblia.
Você já conversou com uma testemunha de Jeová? Como eles citam a Bíblia o tempo inteiro, um versículo atrás do outro. E eu pergunto, ela é bíblica? Não é pelo fato de alguém citar muito a Bíblia que ele é bíblico. Então toma cuidado com essas coisas também. Muito bem. Então essa revista fala sobre isso. A série Batalha Espiritual continua. E a primeira coisa que eu quero dizer, falando sobre Bíblia, né? Eu comecei a falar. Toda heresia que você conhece dentro do cristianismo, e tem muitas, você conhece algumas, todas elas nasceram da Bíblia. Como, Cícero? Sim, da Bíblia. De alguma forma, a Bíblia foi distorcida, de tal forma que agora põe-se na boca de pregadores ou profetas textos da Bíblia que a Bíblia não quer dizer sobre a Bíblia. Isto é, fazem uma interpretação errônea da Bíblia. Então, são textos bíblicos sem amparo bíblico. Sem amparo bíblico, sem consistência bíblica. Uma das coisas muito importantes que a gente vê dentro deste mundo cristão, que parece cristão, uma das coisas terríveis é você colocar a experiência acima da Bíblia. A experiência acima da Bíblia. Veja bem, muitas pessoas falam isso, mas eu pedi um carro a Deus, Deus me deu um carro. Então toda vez que você, agora falando para mim, se você pedir um carro, Deus vai te dar. A experiência dele, não estou dizendo que é verdadeira ou não, mas a experiência dele não é uma doutrina, é uma experiência. Por exemplo, casamento. Mas na minha igreja tem muitas mulheres cristãs que casaram com não cristãos e hoje eles estão na igreja. E muitos homens cristãos que casaram com mulheres cristãs e estão hoje na igreja. Graças a Deus por isso. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Você não pode pegar uma experiência e dizer que aquilo é Bíblia, que aquilo é bíblico. Entenderam? Como é interessante esse negócio de usar a Bíblia sem a Bíblia dizer que é a Bíblia. É legal a gente pensar sobre isso, para a gente ter maturidade bíblica, cristã, para não ser levado por qualquer vento de doutrina, como diz Paulo lá em Efésios capítulo 4. Entenderam bem? Então, outra coisa que acontece, por exemplo, nas igrejas neopentecostais, sobretudo, existe muito modismo. Então, a época de falar sobre os anjos, moda de falar sobre demônios, moda de falar sobre dente de ouro, sabe, cria modismos. Para quê? Para atrair incautos. Ou seja, para atrair pessoas que não têm base bíblica, embasamento bíblico, para serem enredados por esses modismos. São gente que muda a moda. Como se muda a roupa? É moda? Eu acho que não tem problema nenhum mudar a moda. A roupa tem que mudar mesmo. As fábricas têm que ganhar, e quem trabalha na fábrica tem que ganhar. Eu não tenho problema com isso. O problema é quando você quer mudar a teologia, a Bíblia. Então, essas igrejas são cheias de modismos, que a gente chama de ventos de doutrina. Ensinos de homens, ensinos carnais. Quando você coloca, por exemplo, o brinco ou a roupa de cor tal mais vermelha ou mais sisuda, como se isso fosse uma teologia. Quando você não pode estar em algum lugar ou no outro, acima da teologia. Muitas dessas teologias que vocês conhecem, se vocês forem aplicar a Jesus, não vai dar jeito. O meu modelo não é a igreja neopentecostal, católica, protestante, nesse sentido. Meu modelo é Jesus Cristo. Então, cuidado que a gente colocar coisas acima da doutrina, experiências acima da doutrina, modismo acima da doutrina. Cuidado. Isso cheira muito mais a um catolicismo romano medieval, nem da agora, medieval. Não é? Bom, então, posto isso, nós temos o contexto de João, lemos para vocês. Por que João fala aquilo? Se algum espírito não confessa que Jesus veio em carne, esse é espírito de anticristo, não veio em carne. Claro que veio, todo mundo sabe disso, nem todo mundo. João, lá no primeiro século, finalzinho do primeiro século, ano 90, por aí, ele estava combatendo uma heresia chamada
docetismo. O que é docetismo? Alguma coisa que parece que é, mas que não é. Lembra o pessoal antigo do Denorex? Parece shampoo, mas não é shampoo? Parece, mas não é? O docetismo pregava esse parece, mas não é. Que Jesus tinha aparência de carne. Não tinha carne de verdade. Era só um invólucro, como diz os kardecistas, é um perispírito. Na verdade, ele tinha aparência de homem, mas ele não era homem. Olha bem, querendo atribuir a Jesus a coisa mais linda do mundo, que é a divindade. Nós estamos falando sobre a divindade de Jesus, mas negando a sua encarnação. Bonito, né? Elegante falar aquilo. Então, veja bem, já no primeiro século, esses problemas aconteciam. E o docetismo foi uma das coisas mais terríveis, contra o qual o docetismo, João, escreve essa carta. Como tinha também o gnosticismo, o adocionismo, tem um monte de coisas. Mas João está combatendo aqui, praticamente, esse docetismo, que é uma heresia que nasceu do cristianismo. Como as outras heresias nascem da Bíblia, do cristianismo. Você quer ver como é que você conhece uma heresia? Pode ver que elas não nascem da pessoa do Pai, nem sempre, dentro do cristianismo, tá? Nem da pessoa do Espírito Santo, nem sempre. Mas sempre quando uma heresia está em foco a pessoa do Filho, a segunda pessoa da Trindade. Por que isso, Cícero? Por que o diabo coloca sempre a heresia, mesmo dentro da igreja, no foco na segunda pessoa? Porque na segunda pessoa que a obra da redenção foi realizada. É por isso. Preste atenção. O que ensina o catecismo sobre Jesus? Simões de Jeová sobre Jesus? O quê? O que ensina outras heresias chamadas cristãs sobre Jesus? Pode ver que está em foco ali a obra da salvação. Salvação pelas obras, jejum que recupera, água que é benta, jejum de chocolate, Coca-Cola, tira a suficiência de quem? Da cruz. Porque em Jesus tudo ali foi realizado e feito. Extraordinário, não é, gente, pensar sobre isso. Então, João escreve sobre o gnosticismo. João diz aqui no versículo 1 que nós devemos testar o Espírito, se ele vem de Deus. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus. Espírito aqui não é espírito de demônio não, tá, gente? Ele não está falando isso não. Ele está falando do espírito do homem, do que prega, do que fala, do herege. Você já viu aquela expressão? Fulano de tal é um espírito de porco. Não é que ele é um porco, é o jeito que ele tem a espiritualidade dele. É lógico que através desses espíritos, que são o espírito da gente, o diabo está atuando. Não devemos tirar aqui, mas João está focando por aqueles que saem pregando um falso evangelho. Quem que prega? Não é o diabo que vai ali com um chifre, com um garfo tridente, pregando. Não. Ele está falando de gente que é influenciada, olha a palavra, diretamente pelo maligno para pregar o cristianismo falso. O cristianismo que parece, mas não é. Provem os espíritos. Como é que a gente prova um pregador? Eu senti. Sente nada. Pela Escritura. Se o que ele prega tem consistência bíblica, se a centralidade da pregação dele é a cruz ou não, é assim que a gente prova. Por isso que João diz, teste o Espírito se ele vem de Deus. A palavra aí, Espírito, é letra minúscula. Não é tentar o Espírito Santo, testar o Espírito Santo, não. É testar aquele que está sendo influenciado por outro espírito, aquele espírito humano, o pregador, o herege, o falso. Então toda heresia, ela está centrada nisso. Hoje, muitas pessoas usam a Bíblia. Nota, por exemplo, Gênesis 3, quando Satanás se aproximou de Eva. O que ele usou? A Bíblia. Olha em Mateus 4, quando Jesus foi tentado. O que Satanás usou? A Bíblia. E ele citou literalmente a Bíblia. Está escrito que Deus dará ordem aos anjos a teu respeito. Citou
perfeitamente, literalmente. Mas a aplicação para um outro lugar, para um outro tema, para um outro ângulo, para levar Jesus a fazer milagres e não precisar, não depender de Cristo, do Pai, não depender da tentação completamente do Pai, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. E todas as outras tentações é a mesma coisa, textos bíblicos e corretamente citados, não tinha errado ali não, truncado não, como está escrito. Então, hoje essas pessoas usam a Bíblia para propagar erros. E geralmente usam como artifício coisas atraentes, como cor, lâmpada, luz, impressão de poder, dá aquela impressão de absoluta autoridade espiritual. E muitos que não têm base bíblica entram nessa. São influenciados por esses espíritos. Por isso que nós temos que testar. E a testagem está na palavra, na escritura, na palavra de Deus. Então esses espíritos com letra minúscula não provêm de Deus. Por isso que João diz, provem os espíritos se eles provêm de Deus. Provem. O que eles falam sobre a cruz? Sobre o perdão? Sobre a redenção pelo sangue de Cristo? Como santificamos a nossa vida? É pela fé ou por aquilo que queremos realizar de evento diante de Deus? Então, qual é o centro mesmo desta heresia? Por exemplo, existe ainda poucos pastores da Igreja Presbiteriana do Brasil. Veja bem, nós somos 8.000 pastores. E alguns deles, eles não falam que são, mas são liberais. O que é um pastor liberal presbiteriano? Por exemplo, liberal não é aquele que vai no bar, que põe roupa moderna, não. Isso é liberalismo teológico, de onde nascem os espíritos do anticristo. Não é? Por exemplo, eles pregam que Jesus Cristo disse, eu sou o pão da vida. Pregam. Essa parte eles pregam. Mas nunca pregam que Cristo multiplicou o pão. Dando um exemplo. Por que eles não pregam que Cristo multiplicou o pão? Porque segundo essa teologia liberal, ele não multiplicou mesmo. Essa história de que ele multiplicou o pão é uma saga, é uma lenda que a igreja criou para que pudesse entender aquilo que ele estava dizendo que era o pão da vida. Era apenas uma ilustração. O livro de Gênesis, o Éden, eles falam, isso é uma ilustração. Pastores presbiterianos, não todos, o mínimo aí, mas eles não falam isso claramente, mas eles creem dentro do coração. Veja bem se esses espíritos, né, espírito de porco, espírito influenciados, a mente até lúcida, inteligente, influenciados pelo mal. Então, esse é o liberalismo teológico. Outra coisa que tem dentro da igreja, o fundamentalismo teológico. Isso tem bastante, não é um pouquinho não, dentro da igreja. Incrível, bastante. O que é esse fundamentalismo teológico? Esses fundamentalistas querem atribuir à Bíblia o que era, nunca diz que seria. Mas, pastor, eles estão dando ênfase à Bíblia. Claro que estão dando. Por exemplo, esses fundamentalistas querem aconselhar pessoas doentes psiquiatricamente, não só aconselhar, que deve ser aconselhado, mas também curá-las através do ensino da Bíblia. A Bíblia vai curar os seus problemas psiquiátricos. E talvez vocês conheçam até alguns por aí. Remédio é bom só para o estômago, só para o coração, só para diabetes. Para transtornos neuronais, não. Para distúrbios psiquiátricos, não. Isso aí é a Bíblia. Querem atribuir à Bíblia o que ela não foi chamada para fazer e nem quer fazer. No seminário nosso de São Paulo, José Manuel da Conceição, onde formam os pastores, aí, etc. Um deles, né? Somos vários. Havia um professor de teologia que disse para um crente da sua igreja, que ele era professor do seminário, mas era pastor, que tirasse todos os remédios que ele ia fazer com ela, aconselhamento bíblico. Coisa linda, né, gente?
Cura pelo aconselhamento bíblico. A teologia vai curar o seu cérebro. E teologia não tem nada a ver com isso. Teologia tem que ver com pecados, com redenção, com santificação. O que aconteceu? Essa mulher entrou num surto psíquico terrível. A gente tem que ter muito cuidado, tanto com o extremo liberalismo como fundamentalismo. Muito cuidado. Temos que atribuir à Escritura, e só à Escritura, o que ela demanda, o que ela pede. Ela foi feita para alguma coisa. Então eu não preciso de irmãos, porque Jesus é meu irmão. Olha que bobagem. Se Jesus é tudo para mim, é ou não é? É, mas não é. Se ele é tudo para mim, eu não preciso de casar. Ele é tudo para mim, eu não preciso de comer. Ele é tudo para mim, eu não preciso de remédio. Nota, como uma frase linda como essa: Jesus é tudo para mim, e ele é mesmo. Como diz aquele hino, né? Ele é tudo para mim, ele é tudo para mim, é o tesouro que trago em meu peito, que jaz em meu leito, ele é tudo para mim. É o tesouro que trago no peito, ele é todo perfeito, ele é tudo para mim. Lógico, esse tudo é relativizado. Então, nós temos alguns problemas de espírito de porco, espírito de anticristo, dentro da nossa igreja protestante, como o liberalismo, pouquíssimo, mas o fundamentalismo, muitos. Eu sempre falo para os fundamentalistas: vocês querem ser fundamentalistas? Não tem problema. Vá para a igreja presbiteriana fundamentalista, sabiam? Igreja presbiteriana renovada, igreja presbiteriana independente, igreja presbiteriana fundamentalista. Vá para a igreja fundamentalista. Os presbiterianos do Brasil não são fundamentalistas e não são liberais. Eles são bíblicos. Pelo menos queremos ser bíblicos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Olha o que João diz aqui, que esses espíritos aqui, ele diz, são espíritos de anticristo. Não é o anticristo. O anticristo ainda virá. E a gente está vendo pela história, cada pouquinho de tempo, a coisa se aproximando. Mas eles ainda são emissários do anticristo. São os propaladores da ideia do anticristo. Eles preparam o terreno para a chegada do anticristo. Olha a sutileza onde Satanás entra. Na Escritura Sagrada, no Éden. Na Escritura Sagrada, no deserto. Na Escritura Sagrada, na igreja evangélica cristã, que seja, hoje. O problema está no erro religioso. Então, a Bíblia chama de espírito de anticristo. E Jesus, eles diziam, esse Jesus, ele não veio realmente em carne. Agora tem um outro aqui que João combate. Eles também, alguma outra heresia, dizia que ele não procedia diretamente de Deus. Aquele que diz que Jesus não procede de Deus é anticristo. O que não procede de Deus? Chama adocionismo, adoção, tá? Jesus nunca foi adotado como esse filho único. Ele só começou a ser filho único quando ele foi batizado por João, quando o Espírito Santo desceu sobre ele, quando a voz do céu dizia: esse é meu filho agora, mas não era antes. Não estou dizendo que não é, tá, gente? É o adocionismo. Jesus foi adotado ali como filho. Dali para frente, sim. Olha o João, o grande João, o apóstolo, sofrendo uma pressão tremenda dentro da igreja. Mas como é que nós vamos fazer, Cícero? O versículo 4 diz que nós somos guardados por Deus. Quem está no mundo ouve as coisas do mundo. Então precisamos de estar fora do mundo. Quando eu falo mundo aqui, não estou falando da cidade não, tá, gente? Da rua não. Mundo aqui é sistema governado pelo príncipe deste mundo. A palavra mundo aí é sistema. Então quem está no sistema do mundo, ouvir de docetismo, gnosticismo, liberalismo, fundamentalismo, para eles é uma coisa normal. Mas como nós somos de Deus, estamos guardados por Deus, guardados aqui é guardado a mente, guardado o coração, cheios do Espírito.
cheios da palavra. Deus nos guarda. E quando vem uma voz do mundo, isso soa, no mínimo, estranho. Que negócio esquisito é esse que eu nunca vi? Deixa eu orar e buscar na palavra de Deus resposta para essas coisas. Quem está no mundo? O espírito do anticristo, que são os falsos mestres, os falsos pregadores. Então, o problema de interpretar a endemonização, o exorcismo, a batalha espiritual, também está no ensino herege. Por que os crentes verdadeiros são vitoriosos? A Bíblia diz aqui em João, aquele que é de Deus, o maligno, não lhe toca. Porque ele, esse crente é vitorioso, porque ele frequenta e dá a sua energia espiritual para uma igreja centrada na palavra, centrada na cruz, centrada no poder do Espírito Santo, não no poder do espírito de porco, de mentiras, de enganos, de falsas profecias. Esse permanece na palavra. Neste o maligno não lhe toca. A nossa autoridade é a autoridade espiritual, que vem pela comunhão do corpo de Cristo. Quem não frequenta uma igreja séria é frágil espiritualmente. Ele pode cair a qualquer hora, porque ele é frágil. Mas quem frequenta uma igreja bíblica, como é a nossa igreja, como há outras igrejas evangélicas, nossa não é a única não, bíblica, centrada, eles vencem o mundo. Essa gente não procede, versículo 5 diz, do mundo. Essa gente a que me refiro procede de Deus, falam das coisas de Deus, vivem pelos movimentos do Espírito que é mostrado na palavra. Os outros do mundo ouvem as coisas do mundo, porque eles são do mundo, tem o espírito do mundo, do sistema governado por Satanás. Por isso, o mundo os ouve. Quando um pregador herege fala, quem já é herege gosta de ouvir. Gosta. Que ele quer provocar. Ele não tem nada com Deus. Quanta gente que eu vi na nossa igreja que era herege, não aguentou, não ficou. Queria só provocar. Queria criar uma cisão. Mas não aguenta, porque a palavra, ela mesma é o escudo para a nossa fé. Então, o versículo 5 diz, o mundo ouve essa gente, porque eles são falsos mensageiros, falsos pregadores. Olha o que diz a primeira carta de Pedro, primeira carta de Pedro aqui, ele fala no capítulo 2. É interessante a gente ver isso aqui. 1 Pedro, deixa eu ver aqui, eu coloquei, tá aqui. Primeira carta de Pedro, olha o que diz a Escritura Sagrada, capítulo 2. Falando sobre o sofrimento humano. Tais homens são como água sem fonte, como névoa impelida por temporal, para esta reservada e da negridão das trevas, porquanto proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-nos liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção. Está vendo como eles são poderosos? Parece que não tem problema. Você vê um tipo desses anticristo pregando, são poderosíssimos. São bem colocados, bonitos, bem vestidos, com palavras portentosas, poderosas, invencíveis. Parece que não tem nenhuma dificuldade no mundo. Eles são do mundo e o mundo os ouve. Olha, quero voltar um pouquinho mais, mesmo capítulo 2, 1 e 2. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Olha bem, também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias, e para eles está revelado o juízo ao longo do tempo.
e o fim deles é a destruição. Olha, como eles falam bonito, como eles convencem, como eles propagam, e a gente vê isso, mas isso é verdade. Onde que está isso na Escritura? Os bereanos eram grandes crentes, até melhor do que os maravilhosos tessalonicenses. Diz o livro de Atos que os bereanos examinavam a Escritura para ver se era isso mesmo de fato que estava escrito ali. Quando alguém falar, examina. Se você tiver dúvida, procure um irmão mais velho na fé, uma irmã, uma conselheira, um conselheiro, um líder espiritual. Procure para saber. Então, os verdadeiros mensageiros ouvem também a mensagem dos verdadeiros pregadores. Olha o que diz o versículo 6 do capítulo 5 de João, esse texto que lemos agora, o capítulo 4, versículo 6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Qual é o seu espírito? Isto é, como é que você se move? Você tem espírito de porco? Você tem espírito maligno diante de Cristo? Ou você tem o espírito da verdade? O espírito de Cristo, que colocou em você uma nova espiritualidade, um novo espírito. Nasceu espiritualmente de Jesus Cristo. É interessante a gente observar essas coisas para que a gente tenha cuidado, né? O que um crente ouve? O que ele gosta de ouvir? Dentro da esfera religiosa, tá, gente? Ele quer ouvir coisas que vêm da palavra, coisas que alimentam a alma, que enchem o coração. Gostam de ouvir cânticos. Não estou fanatizando não, tá? Crente, você tem que cantar hino, não pode cantar música bonita do Tom Jobim. Não é isso que eu estou falando, não. Não é isso. Ouvir música clássica, não é isso que eu estou falando. Mas quando envolve a espiritualidade, esse crente gosta de ouvir coisas profundas do Evangelho. É isso que ele gosta. O prazer dele está nisso, não é? Qual é a mensagem que João pregava? Que Pedro pregava? Eles não tinham a Bíblia, a mensagem do Antigo Testamento. É lá que eles baseavam as suas pregações. Foi lá no Antigo Testamento que Jesus foi buscar a sua pregação do Sermão do Monte. O que Paulo, Pedro, João, Tiago pregavam? No Antigo Testamento, só que numa linguagem, em outro mundo, numa outra história. Então, esses pregadores que basearam no Antigo Testamento foram compilados para o Novo Testamento. E aqui que está a verdade do Espírito, letra maiúscula, de Deus. A verdade do Antigo e do Novo Testamentos. É ali que nós vamos crescer. É ali que nós vamos ter autoridade espiritual para vencer os falsos espíritos ou espírito de anticristo. Gente, bacana, né? Deus abençoe vocês. Que vocês tenham um tempo de grande alegria e de grande crescimento espiritual. Um grande abraço. Outra hora eu vejo vocês, não sei que hora. Tá bom? Tchau, tchau. Obrigado.